Olá, boa noite. Liberdade de expressão, regionalização de conteúdo de emissoras de rádio e TV, marco regulatório para o setor. Essas questões pautam reuniões envolvendo a sociedade civil organizada e o Congresso Nacional há vários anos. Mas o tema é polêmico e desperta interesses antagônicos. Entidades como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, argumenta que os interesses de grandes conglomerados de mídia dificultam a regulamentação. No último dia 29 de abril, foi realizada uma audiência pública na Câmara Federal exatamente para discutir o assunto. E a partir de amanhã, começa aqui em Pernambuco a terceira semana da comunicação pública, que mobiliza estudantes, professores, profissionais e público em geral em vários polos. A articulação da semana é encabeçada pelo Núcleo de Rádios e TVs Universitárias, com participação dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e instituições como a AESO, Unicap, Uninasal, Faculdade Joaquim Nabuco e SENAC. O tema do evento é Regulamentar para Democratizar. E a abertura acontece às 9 da manhã no auditório do Centro de Artes e Comunicação. O Opinião Pernambuco se solidariza com esse tema e traz para o debate sobre regulamentação da mídia Luiz Lourenço, diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias. Ivan Moraes, jornalista, integrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Rafael Marroquim, pesquisador e consultor em comunicação. Você também pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. Boa noite. Boa noite. Bem, estamos aqui diante de dois conceitos, o de regulamentação e o de regulação. Mas para a gente ficar um pouco mais claro para o nosso público e até sedimentar mesmo, né, essa certa dúvida que às vezes aparece a partir do conceito, a partir da definição, vamos primeiro trazer uma definição clara para o nosso público do que seria a regulamentação. Certo. Valdir, mas eu queria dar meio que um golpe em vocês aqui. Acho que o Opinião Pernambuco é um dos poucos programas da TV pernambucana, talvez o único, em que certos assuntos podem ser discutidos. Então eu queria dizer a quem não está acompanhando pela mídia tradicional, porque não existe essa cobertura com essa qualidade, que a Câmara dos Vereadores do Recife hoje está sendo ocupada por manifestantes do movimento Ocupa Estelita, que tentaram durante o dia entrar para participar da audiência em que foi votado e aprovado o plano urbanístico da Ilha Antônio Vaz. É um processo completamente irregular, inclusive o Ministério Público havia informado o presidente da Câmara, o Vicente André Gomes, que esse projeto não deveria ser votado, deveria voltar para a Prefeitura, para o Conselho das Cidades, para então ser dado novo segmento. Eu tenho certeza que muito disso você não vai ver na mídia tradicional e por isso que é importante a gente discutir regulação. A primeira coisa que a gente precisa dizer, Valdir, é o seguinte: a mídia eletrônica, rádio e televisão já é regulada. Isso dizer que não é regulada é uma falácia de quem acha que tudo deve ficar como está. A mídia eletrônica no Brasil ela é regulada porque regulação é toda a normatização que o poder público é obrigado a dar a vários setores econômicos. E no campo da radiodifusão, mais ainda, porque o espectro, que é o caminho por onde circulam os canais, que se dividem em canais, ele é limitado, ele é escasso e ele é público. Então o poder público tem a obrigação, isso em todos os países do mundo, de dizer como esses canais serão usados, quem usará esses canais. Aqui no Brasil, as primeiras regulações já são lá da década de 30, nos governos Vargas. E a última, a mais vigente, é de 1962, pré-golpe. Então hoje a gente tem a comunicação rádio e televisão regulada por uma lei que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que é de 62 e que foi o primeiro passo daqueles que derrubaram o presidente João Goulart. Então a comunicação no Brasil, a radiodifusão no Brasil, ela é regulada, há normas. Você que está em casa, você se arretar, não pode chegar em qualquer loja, comprar um transmissor de rádio ou de televisão e começar a transmitir no canal que você quiser. Você não pode simplesmente utilizar esses canais que são públicos sem ter uma concessão, por exemplo. Quem faz isso, muitas vezes paga, mesmo estando no direito, em tese, de se comunicar. Se eu comprar um transmissor, começar a transmitir da minha casa em qualquer canal, seja rádio, seja televisão, eu serei penalizado por isso. Então existe uma regulação. Agora, essa regulação não é bacana. Por quê? Porque a Constituição de 88 traz artigos
que indicam a intenção daquele legislador de utilizar o espectro de rádio e de televisão de uma forma diferente do que manda o Código Brasileiro de Telecomunicações. Só que esses artigos, aí sim, eles precisam ser regulamentados, ou seja, os artigos da Constituição que já falam sobre radiodifusão precisam de leis para que eles possam valer. E aí, só para dar um exemplo, não monopolizar a comunicação aqui desse debate, o artigo 221 fala, por exemplo, que nós precisamos de conteúdo regional de acordo com percentuais estabelecidos em lei. Então, a Constituição já diz, eu preciso de uma lei para dizer quantos % de conteúdo local precisa ter nas emissoras. Agora, essa lei não existe. Essa lei é a regulamentação. Como tem dizendo também que tem que ter a complementaridade do sistema público, estatal e privado. Mas a gente não tem a lei que diga o que é um e o que é outro e o que é outro. E aí o artigo sozinho, ele não serve. Ele precisa ser regulamentado. Rafael, nesse ano a gente está tendo uma certa efervescência, né, no que concerne a discussão sobre a regulamentação dos meios de comunicação. Talvez por conta da forma como a própria mídia tem tratado, né, as questões aqui no Brasil, isso tem instigado um pouco mais o envolvimento da sociedade em torno dessa discussão, em torno desse debate. A gente teve um momento de efervescência também que foi durante a primeira Conferência Nacional de Comunicação, isso lá em 2009. O que avançou de 2009, né, da conferência, até os dias de hoje? Esse avanço existe, mas muito pelo lado da sociedade civil, que está participando de forma mais ativa, que quer fazer com que esse debate ele seja incrustado, de fato, na opinião pública, na esfera pública, que ele seja disseminado e discutido de verdade, né? O próprio governo, agora nesse início de governo, chegou a esboçar, a arriscar aí os primeiros passos para uma discussão desse tema, que toda vez esse início de discussão ele é feito, mas ele nunca é concluído, né? Em parte também pela forma como esse debate ele é gerenciado no idioma público da mídia, da forma como essa questão é tratada, né? Sempre de um lado muito mais próximo da censura, né? É como se a mídia tivesse uma aversão grande a se enxergar no espelho, né? Porque de alguma forma ela não vai conseguir enxergar aquilo que de fato ela queria ver, né? Então essa autocrítica ela é muito cara a esse sistema, né? De um grande conglomerado de comunicação que, como o Ivan colocou aqui, a própria mídia já coloca que inexiste de uma forma mais forte, né? Não, isso é censura, é um ataque expresso à liberdade de expressão, né? Isso é muito, muito colocado. E por outro lado, o que a gente assiste quando você vê a fala recente do Ministério das Comunicações, dizendo, não, até ouvi falar que existe uma ação da sociedade civil, mas ainda não pude me apropriar bem do que se trata. Quer dizer, essa é uma discussão que vem desde a Confecom, né? E que vem se aprimorando. É uma discussão forte, que precisa ser, de certa forma, discutida pela sociedade, como vem fazendo o próprio FNDC, né? Quando a gente fala na lei da mídia democrática, dessa necessidade de participação e de inclusão. O que acontece, no entanto, é que esse olhar mais voltado para a censura, né? Ou a forma como esse debate ele é quase como uma renúncia a esse próprio debate. Ele ocorreu, por exemplo, no Conselho Federal de Jornalistas, quer dizer, ele sempre é pautado por esse olhar da censura, né? E muitas vezes o que a gente esquece é que a censura está, assim, nos grandes conglomerados, nesse oligopólio que a própria Constituição diz que não deveria existir. Pelo que você coloca aí, a sociedade está interessada, ou pelo menos ela está sendo instigada, está sendo estimulada a assumir a responsabilidade nessa questão de se ter uma mídia mais democrática aqui no Brasil. Os conglomerados, obviamente, eles estão no papel né, deles. Estão no papel deles, né, de dizer não há necessidade, não precisa. E você coloca o Estado como omisso, é isso? Eu acho que existe sim uma necessidade de embate. Não existe um governo que o tempo inteiro se coloca como vamos fazer, é importante debater. E na hora do vamos ver, a gente sente um certo recrudescimento de opinião diante do poderio midiático, né? Rafael é muito elegante. O governo federal é covarde. A Câmara dos Deputados tem sido covarde desde 88, porque tem toda essa regulamentação que é tarefa dos deputados, e eles não realizaram essa tarefa em nenhum dos mandatos posterior a 88. E os governos federais, um atrás do outro, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma, foram covardes porque não colocaram essa discussão na pauta do dia. Da mesma forma que foram covardes porque não colocaram a reforma política na pauta do dia. E aí nós temos uma crise na democracia que é causada pela falta do debate. Nós não estamos sendo representados pelos que elegemos no parlamento e nós não somos representados pelo debate que não existe nos meios de comunicação, por uma covardia dos governos. Lourenço, por que esse debate não interessa aos grandes meios de comunicação?
Não interessa porque atinge de várias formas, né? A gente tem aqui no Brasil um contexto onde as famílias, que a gente sempre fala que são poucas famílias que detêm essas concessões nos estados, junta a esse poder de comunicação um poder econômico, um poder político, né? Tudo isso vem junto num pacote só. E, assim, a classe dominante brasileira não abre mão disso, né? Eu acho que todo o poder no Brasil foi construído em torno disso, né? O Brasil inaugurou um sistema já privado, né? Copiou um modelo americano, enfim. E até hoje não abre mão disso. Nós chamamos assim, no nosso meio dessa luta, que o Brasil é a vanguarda do atraso. Se você comparar com os próprios países que hoje nós temos na América Latina, porque a gente costuma dizer, na Inglaterra, na Alemanha e tal, mas hoje a gente tem aqui na América Latina, próximo de nós aqui, Argentina, vários países que já votaram leis que regulamentam essa mídia de massa, né? Então, o Brasil realmente está devendo, né? A gente não pode pensar a comunicação apenas como um negócio, como foi o Chateaubriand inaugurando a TV brasileira, como se fosse um negócio da China. Com TVs contrabandeadas, inclusive. Isso, entendeu? Então, temos uma coisa lá já desde a origem que já foi, de alguma forma, construída perversamente. E Ivan tem toda a razão quando diz que falta ao Estado brasileiro essa coragem de intervir nisso. Né? Além dessa omissão ou covardia, como você fala aí, né, por parte do Estado, por parte do Congresso, dentro do Congresso tem parlamentares que são declaradamente contrários e, ao que nos parece, por interesses muito particulares, né, quase sempre por estarem alinhados com aqueles que são os detentores desses meios de comunicação. Ou por eles serem eles mesmos, né? 55 deputados são radiodifusores. O que, pela Constituição, não é permitido. Veja, a Constituição fala, e ela é muito clara quando ela fala, é que políticos com mandato não podem ser concessionários de serviço público. No CBT, o Código Brasileiro de Telecomunicações, lá de 62, ele diz que o político com mandato, ele não pode ser diretor de emissora de TV e de rádio, mas é omisso quanto a ser dono. Então, existe um entendimento dos políticos, né, e isso está, inclusive, é um caso que o STJ ainda não se pronunciou, talvez por conveniência, que eles podem ser donos, eles não podem ser diretor, mas podem ser donos. E que o serviço de radiodifusão não é um serviço público, embora a concessão seja pública. Então, no projeto de lei da mídia democrática, que é esse projeto que é de iniciativa da sociedade civil, que todo mundo pode conhecer no site paraexpressaraliberdade.org.br, a gente deixa muito claro, políticos com mandato não podem ser concessionários de emissoras de rádio e TV. A Constituição, para nós, é clara, mas na prática a gente vê que isso não acontece. A quantidade de prefeitos que tem rádio, especialmente no interior, ou ex-prefeitos, ou deputados, ou vereadores, e no Congresso Nacional são 55, fora os alinhados. Se você pega a bancada evangélica, que tem um interesse muito grande na radiodifusão, já são outros 100 e tantos deputados. Se você pega a bancada da Bala, que tem um interesse muito grande também na radiodifusão, já é outro grupo de deputados. E esse Congresso, de acordo com o DIAP, o mais recente, é talvez o mais conservador desde 64. E não caíram do céu, foram escolhidos pelos eleitores, dentro de um sistema político que nós questionamos. Ou seja, a gente tem um longo caminho pela frente. Quem se opõe, às vezes usa o argumento de que qualquer forma de regulação, ela seria uma forma de censura. Né? E aí, nesse momento, se mistura tudo, né? Se mistura o conceito de regulamentação, de regulação, né? Diz que regular, né? Regular ou regulamentar é uma forma de você exercer um controle. Então, hoje, vivemos sob censura, porque está regulado. Um controle sobre eu não posso comprar uma transmissão e transmitir. Um controle sobre a mídia. Esse é o argumento, né, dos parlamentares, e isso também acaba sendo o motivo pelo qual algumas grandes emissoras de rádio e de televisão, elas levantam uma bandeira muito declaradamente contrária a qualquer movimento pela democratização da mídia. E aí eu gostaria que o Rafael falasse um pouco sobre essa questão que a gente está levantando. Quando a gente parte até no próprio sistema liberal, como colocado nos seus preceitos, a ideia de uma mídia policêntrica, né, ela faz parte desse argumento como uma necessidade de favorecer esse exercício democrático. Né? É uma prerrogativa.
A gente até comentou aqui, isso é assim nos Estados Unidos, isso é assim em Portugal, isso é assim na América do Sul, né? Sobretudo agora com a Argentina, que a gente chegou a ter uma discussão entre o Grupo Clarim e a presidente Cristina Kirchner, né? E que o Supremo lá deu ganho de causa ao governo nesse período, né? O que a gente começa a enxergar é uma necessidade clara de entender que até isso que a gente vê hoje como quase um castelo no ar, de fato, com essa suspensão do que existe entre o que está como uma prerrogativa constitucional, e aí a gente entra com uma parte do que Ivan colocou aqui também, que é a propriedade cruzada, que favorece esses oligopólios, né, e a gente enxerga isso de forma muito patente hoje, a gente acaba não contribuindo para algo que o New York Times, por exemplo, você não pode ter, ele não pode ter uma rede de televisão, que nos Estados Unidos isso não é permitido, né? Então, se a gente não contribui para uma mídia que você tenha de forma mais plural, que você tenha mais participação, a gente acabou cometendo um erro histórico com a TV digital recentemente, né? A gente optou pela qualidade dos sinais, pela qualidade dessa emissão, e a gente deixou de ter pluralidade na nossa televisão. Então, o que a própria Constituição coloca, quando prevê essa discussão mais aprofundada em torno desse conteúdo cultural, dessa diversidade regional, ela hoje, de certa forma, continua presa, suspensa, né, dentro de uma estrutura que é completamente concentrada, né, e que a gente pode definir família A, B, C, empresário D. Quer dizer, a necessidade, a urgência pela democratização, ela se faz de forma muito clara, seja aí com as rádios comunitárias, seja com a inclusão de novos meios e, sobretudo, com esse espectro que é público e que, de certa forma, não é vivido assim, ou que ele não é orientado dessa forma, ou sequer quando você tem aí o aniversário das concessões, diferente de mais de 50 anos que a gente tem de aniversário sem shows pirotécnicos, a gente não discute e não comenta. Uhum. Lembramos que você pode participar deste programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@fpe.br e pelo Twitter @opiniãope. A gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Regulamentação da Mídia. Participam do programa Luiz Lourenço, diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias. Ivan Moraes, jornalista e integrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Rafael Marroquim, pesquisador e consultor em comunicação. Luiz Lourenço, na década de 60, as emissoras começaram a chegar aqui no Nordeste, particularmente em Pernambuco, e elas eram grandes centros de produção de conteúdo local, né? Emissoras como a TV Jornal, por exemplo, chegou a produzir novela e que foi exportada e que entrou em rede nacional. Ou seja, a gente tinha uma programação que era essencialmente realizada localmente. A própria TVU também, no seu início, ela tinha uma programação totalmente própria. Imagine, você preencher toda a grade. Hoje a gente tem um número extremamente reduzido de programas, tanto na TVU como na TV Pernambuco e nas TVs particulares, nas TVs comerciais. Ou seja, o modelo de rede acabou se tornando hegemônico e com uma força tão grande que praticamente anulou essa força das programações locais. Um outro ponto que eu chamaria a atenção é o PL 256/91 da deputada Jandira Fegali, né, que tramita, né, há vários anos no Congresso e que prevê e que cobra exatamente essa programação. Quer dizer, onde está o problema? De que maneira a gente resolveu o problema? A gente fala que a sociedade tem que se mobilizar, mas assim, está demorando muito. Até quando nós vamos nos contentar com isso? E até que ponto as emissoras locais, inclusive as públicas, não são, de certa forma, coniventes quando permitem que esse modelo de programação de rede ele prevaleça? Olha, Valdir, tem a coisa do modelo de negócio, né? Rafael falou aqui da questão da digitalização e tem dois aspectos da digitalização do sinal de televisão que não é sequer tocado, né? Que é a questão da interatividade. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra do pessoal do Minicom que fez uns testes lá em Brasília e eles afirmaram categoricamente: não existe projeto nenhum de emissora privada no Brasil que fale de interatividade. Não existe, certo? A outra coisa é um tabu se falar aqui em multiprogramação, porque multiprogramação seria uma oferta maior de conteúdos através de vários canais que você pode ter dentro
dos canais digitais, mas não interessa para as emissoras brasileiras privadas esse modelo de negócio da multiprogramação. Porque, primeiro, exige um investimento maior, de certo modo, detona com o modelo de negócio que eles têm, que é de concentração de audiência. Não interessa para eles pulverizar a audiência em vários canais, porque o valor do comercial das 20 horas da programação da Líder vale tanto, portanto, eles não querem diluir esse valor de mercado que tem. Enfim, tudo conspira contra essa oferta maior de conteúdos que poderiam ser ofertados principalmente através não só de uma distribuição mais equânime desses canais, como também da própria utilização da tecnologia que nós temos hoje, de possibilitar vários canais. E vale a pena também dizer, o canal da interatividade, isso aí, eu acho que para o campo público, é uma coisa que precisa ser bastante investida nisso, porque é uma forma de a gente ter um retorno do público, além, obviamente, desse modelo da pesquisa encomendada aos Ibope da vida, enfim. Certo. Eu queria ir para o Rafael. Rafael, o Lourenço coloca aqui a questão dos multicanais, mas vamos entender agora os espaços já existentes. Nem esses espaços, eles são preenchidos. E aí eu não falo só o caso de TV ou não, né? Existe uma série de dificuldades, uma série de questões a serem resolvidas ainda para que pelo menos esses espaços que existem sejam utilizados. Pelo menos é essa a visão que eu tenho, mas aqui eu sou apenas um mediador, né? Eu não posso nem me posicionar tanto. Você percebe assim, são dois momentos, ou você acha que o multicanal, por exemplo, resolveria? E o multicanal, ele não precisaria de haver investimento, de haver recursos, de haver subsídio, de haver patrocínio para poder se viabilizar? Nós temos aí, como o Ivan colocou aqui, uma espécie de bancada da Bala, uma série de bancadas e também uma bancada da radiodifusão, né? Que é muito forte, tem uma presença muito grande no Congresso. E a gente tem grupos que são muito organizados, né, concentrados e que tentam evitar de toda sorte que isso aconteça, que a gente tem esse debate não chegou a ser muito discutido, a gente só discutiu na grande mídia o debate em torno da TV digital, quando a gente tratou para explicar como é que aquele sinal ia chegar na casa da pessoa, como é que aquela qualidade eventualmente ia chegar naquela televisão, como é que você ia ver lá, como se diz, a chuteira de Ronaldinho, mas você não chegou a discutir um pouco como é que seria esse formato. Esse debate também foi negado, também foi uma renúncia midiática a esse debate, que era muito importante naquele momento, né? Um outro ponto que eu acho fundamental tratar quando a gente parte para pensar a televisão, e aí lembrando um pouco da digitalização da TV digital e entrando num outro marco que é muito importante, que é o da internet, é que a gente sai de uma era de mudanças para uma mudança de era, né? Hoje, o grande risco que eu enxergo em relação às empresas de radiodifusão é essa fusão que a gente hoje começa a assistir com as empresas de telecomunicação. Hoje você assiste uma tendência de convergência muito grande. A pesquisa de mídia, encomendada pelo governo federal recentemente, já mostra que a TV está lá com seus 95% de acesso, né, dessa presença na vida dos brasileiros. Mas você tem muito grande também, 48%, com essa presença digital na internet, e você tem aí hoje 66% de inserção a partir de dispositivo móvel, do celular. Quer dizer, hoje o segundo maior anunciante do país é o Google, né? Então a gente começa a ver uma mudança de cenário que vai fazer com que toda essa discussão, ela hoje seja dada de forma, inclusive, até mais intensa. Que essa regulamentação que quer ser feita pela grande mídia, sem dúvida, ela hoje, sob esse risco de um lucro que é 13 vezes superior ao seu setor, como é o de telecomunicação, e que chega de forma muito intensa, ele vai existir. Agora não diante de um debate com a sociedade, público, um discernimento, e que se discuta para que se chegue à incorporação da sociedade civil nesse aspecto. Ótimo, ótima a sua colocação, mas vamos lá para o Ivan. Ivan, em relação a essa questão do preenchimento, né, dos espaços, e aí não apenas a televisão, Claro, televisão veja, e rádio, e tudo. né, considerando que as emissoras de rádio também estão cada vez mais se fortalecendo como rede. Como redes. E isso tem tirado cada vez mais também a força da comunicação local. Mas isso não é estranho se a gente percebe a história de como foi regulada e é regulada a comunicação no Brasil hoje. Quando os governos militares assumiram, era muito importante para os militares, apoiados pelos civis, terem uma fala nacional.
Então se investiu no sistema Embratel e se cedeu o sistema Embratel para que se formasse a primeira grande rede de televisão, que é a Globo. Quer dizer, isso é a história do Brasil, isso não tem ninguém inventando. Esse modelo de negócio capitaneado pelas redes faz com que seja muito mais barato financeiramente, custa menos, você ter poucos programas produzidos em poucos lugares e transmitidos ao mesmo tempo para muitos lugares. E é por isso que, por exemplo, a TV Grande Rio de Petrolina, ela se obriga a transmitir 15 minutos de conteúdo local e o resto é tudo a grade da Globo. E é por isso que isso afeta também as emissoras públicas por tabela. Porque como o custo da comunicação para você produzir televisão e mesmo para produzir rádio, você precisa de recurso, mesmo em alguns poucos casos, como é o caso da TV universitária, em que nós temos um espaço significativo de grade. A gente tem um canal 11, que pega com dificuldade na região metropolitana do Recife, porque nós não temos os melhores transmissores, já é um problema de dinheiro, nós não temos o financiamento que nós precisamos para termos uma grade completa de qualidade, nem na TVU, nem na TV Pernambuco, nem na TV Brasil. E para a gente ter uma ideia, uma coisa é a regulação, é dizer como é que vão ser distribuídos os canais. Isso é importante, isso já existe de uma forma que a gente acha ruim. Mas uma outra coisa são as políticas públicas de comunicação que tem que entrar. A gente estava comentando no intervalo que no Brasil o governo federal gasta mais ou menos 2 bilhões de reais com propaganda. Com B, de bola. 2 bilhões de reais com propaganda. 1 bilhão e 500 mil vão para a TV. E não vão para a TV pública, vão para a TV privada. Aqui no estado de Pernambuco, nós gastamos por mês, por ano, cerca de 100 milhões de reais com propaganda. Essa propaganda não é investimento na comunicação pública. Essa propaganda é compra de mídia privada, em troca de que a gente não sabe, além dos anúncios. Então a gente precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, é fundamental que haja uma regulação democrática dos canais. Quem vai poder usar qual canal de que jeito? A gente defende 1/3 fica com a mídia privada, para vender seus sabonetes, vender seus carros, vender seus prédios, seus Big Brother, botar as músicas que acha que as gravadoras dão dinheiro para botar o jabá. 1/3 a gente defende que seja mídia estatal, para o prefeito fazer seu pronunciamento, o governador dizer o que está fazendo, os deputados e deputadas dizer o que estão fazendo, o senador dizer o que está fazendo, e um outro terço seria a mídia pública. Esta que é a mídia que faz o direito à comunicação valer, com investimento público, para que as pessoas possam produzir livremente, as universidades, os grupos da juventude, os coletivos, os artistas, as produtoras independentes, enfim, todo a miríade da diversidade da população brasileira que hoje não se vê representada. Então, uma coisa é dividir e outra coisa é pegar esse bilhãozinho que está indo para 3 ou 4 mamarem nas tetas do governo e dividir para a galera poder usar também. Uhum. Luiz Lourenço, produzir conteúdo para rádio e televisão custa caro. De que forma você viabilizar a produção do conteúdo se esse dinheiro ele não aparece tão facilmente? Embora ele exista. Sobretudo numa televisão pública ou numa emissora pública que você tem normalmente uma audiência não tão competitiva quanto a audiência da emissora comercial, e você também não pode fazer o anúncio comercial nos mesmos moldes da TV comercial. Então, que caminhos seriam possíveis de se visualizar para que a gente possa melhorar ou aumentar a quantidade de produtos locais? Olha, eu acho que temos que ter mais políticas de fomento do próprio Estado brasileiro. Eu acho que nós temos agora uma iniciativa que foi, a Ancine agora está com um concurso de conteúdos para as TVs públicas, né? Foram investidos nessa ação 60 milhões de reais para as várias regiões do Brasil, mas isso é apenas um início, né? Na verdade, eu considero que as indústrias criativas no mundo inteiro, e não é só na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, é aqui também na América Latina, elas hoje têm um peso econômico, às vezes até maior do que as indústrias tradicionais, feitas de construção civil. A gente, acho que de algum modo, a gente subestima essa possibilidade, né? Eu acho que é uma possibilidade muito concreta. Nós temos aqui no Brasil, em particular em Pernambuco, uma riqueza cultural enorme, né? E isso pode ser transformado em produtos. Existe gente para ver isso, existe dinheiro circulando no país para isso, né? Uhum. Então,
É política de fomento, eu acho, que tem que ter mais. Tem uma pergunta aqui que é de Paula Fontinelli, de Boa Viagem. Ela diz: a TV Universitária vem difundindo em sua grade de programação os produtos realizados pelos produtores independentes de Pernambuco. Mas a gente vê que a emissora não avançou nos produtos realizados por ela própria, pelos seus profissionais. Porque a TVU não tem mais interesse de produzir seus próprios programas? É a pergunta da Paula Fontinelli. Não, não é isso. Nós, na verdade, temos um número muito pequeno de profissionais. A gente já fez essa comparação. Estamos propondo um projeto de restauração para a Universidade Federal de Pernambuco, porque nós, comparado com o Rio Grande do Norte, outros estados aqui menores do que Pernambuco, a gente está subdimensionado, essa que é a realidade. Nós gostaríamos de estar produzindo muito mais, nós temos uma grade local que poderia ser até de 10 horas diárias, mas a gente não tem quadro suficiente para isso. Nós estamos com esse plano propondo à universidade rever o número de servidores que temos aqui, porque efetivamente a gente está abaixo, por exemplo, do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é um estado, a universidade é uma universidade menor do que a UFPE, mas tem um investimento maior, seja em termos de quantidade de pessoas, de infraestrutura, etc. Embora a TV Pernambuco seja vinculada ao governo estadual, né, como a TVU e a rádio, que são vinculadas ao federal, me parece que a situação é, de certa forma, semelhante. Você acha, Ivan, que o problema está realmente na falta do dinheiro ou na falta da vontade política? Eu acho que o problema é a falta da vontade política de achar o dinheiro. O dinheiro existe. Já que você citou a TV Pernambuco, vamos comparar. A TV Pernambuco é uma TV que, em tese, tem transmissores que deveriam retransmitir a programação para todo o estado. Mas esses transmissores estão acabados, sucateados. A TV Pernambuco não tem dinheiro para comprar fita. O mesmo governo do estado que dá à Band 5 milhões de reais ou mais para vir fazer a cobertura do carnaval, é o mesmo governo do estado que não dá mais de 1,5 milhão para a TV Pernambuco passar o ano. A TV Pernambuco não tem hoje uma equipe de reportagem contratada por ela mesma. A situação da TV Pernambuco é caótica. Agora, depois de muita luta da sociedade civil, a TV Pernambuco, através de parcerias, inclusive com o governo federal, conseguiu publicar um edital que vai financiar a execução de 3 programas, que vão ficar prontos num prazo de 18 meses. Fora isso, a TV Pernambuco tem transmitido alguns programas que foram financiados pelo Fundo Cultura, que é um fundo importante, que financia cultura, mas, por exemplo, não financia jornalismo. Se você tiver um programa de jornalismo ou um programa de uma série de reportagens, você não pode colocar no Fundo Cultura, porque ele não apoia. Isso é uma limitação do programa. Quer dizer, é uma TV em construção. A gente tem tido uma luta muito grande pela TV Pernambuco e a gente acredita que seja, junto com a TV Universitária, o grande canal de escoamento da produção incrível que existe em Pernambuco. Hoje você tem cineasta pernambucano em todo festival do mundo ganhando prêmio. Então se fortalece essa ideia colocada pela Paula Fontinelli, a ideia de que as televisões elas estariam mais abertas nesse momento para a difusão dos conteúdos do que para a produção própria. Eu acho que a razão de ser do sistema público de comunicação é a produção independente. Porque o jornalismo, ele precisa ser independente de governo e ele precisa ser independente de mercado, para ele poder não ser imparcial, porque não existe, mas ele ser independente na opinião que ele desejar ter. Então isso só vai vir para a população através da diversidade. Quando você tem uma grande quantidade de conteúdos sendo produzidos por uma emissora, seja estatal ou seja comercial, você vai ter um predomínio de um discurso, seja ela qual for. Eu acho, e aí a gente do Movimento da Comunicação tem defendido isso, é que a grande característica da mídia pública é o espaço da produção independente. A mídia pública deve ter alguns programas, e aí tem que ser programas bons, fortes, de bom conteúdo, com excelente produção, com os melhores equipamentos, a melhor edição, para dar, digamos assim, a linha do que é o canal. Não pode ser um canal banda voou, que entra qualquer coisa de qualquer jeito, mas tem que ter, e aí na própria lei que a gente construiu para a TV Pernambuco, a gente coloca um mínimo de 30% de produção independente. Na lei da mídia democrática a gente pede 10%, mesmo das TVs comerciais, para produção independente, porque a gente acredita que a diversidade ela está justamente na quantidade de sujeitos diferentes produzindo e transmitindo através de
de uma emissora que terá os melhores equipamentos de transmissão e que vai pegar na casa de todo mundo da mesma forma que a TV comercial pegar. Quando a gente tiver isso, a gente vai estar discutindo democracia de outra forma no Brasil e o Vicente André Gomes não vai fazer o que ele quer na Câmara dos Vereadores porque não é a casa da mãe dele. Vamos voltar para o Rafael. Rafael, por conta das manifestações que aconteceram esse ano, principalmente as manifestações contrárias ao atual governo aqui no Brasil, gerou-se uma discussão muito grande, né, nos meios entre aqueles que fazem a comunicação, entre jornalistas, pesquisadores nas universidades, sobre até onde a linha editorial assumida por algumas redes de televisão, emissoras de rádio e jornais impressos e a própria internet, não teriam assumido definitivamente um papel ou um lado, né, da questão, uma posição política, ideológica, e estariam tentando favorecer esse lado que passaram a defender. Isso tem uma relação direta com a questão da regulamentação da mídia. Ou seja, até que ponto as emissoras, as empresas, os canais, eles têm a liberdade de fazerem a comunicação ao seu modo, né, de acordo com a sua percepção, e não de acordo com uma percepção que comungue de uma forma mais homogênea com o sentimento de um país como o Brasil, que é tão diverso. Então, essa é uma questão que a gente considera muito polêmica, que precisa ser debatida aqui no nosso programa, mas a gente precisa ir para um intervalo. Então, lembramos que você pode participar ainda do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @ufpe. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Regulamentação da Mídia. E participam do programa Luiz Lourenço, diretor do Núcleo de TV e Rádios Universitárias. Ivan Moraes, jornalista e integrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Rafael Marroquim, pesquisador e consultor em comunicação. Bem, no final do bloco passado a gente fez aquela explanação quase que quilométrica sobre o posicionamento editorial de alguns veículos de comunicação aqui no Brasil. A Carta Capital, ela é acusada, né, por algumas pessoas de fazer o lado do governo, né? A Globo, a SBT, enfim, a Folha de São Paulo são acusadas de fazer a oposição. Qual é o lugar dos meios de comunicação, Rafael? Existe hoje uma transição do que a gente poderia considerar como uma função de mediação para uma função de enquadramento muito claro, né? De fazer com que aquele aspecto da realidade ele assuma uma conotação muito factível, né? Que é, de fato, a da opinião dos grupos de comunicação de forma mais diversa. Claro que, em alguns casos, você enxerga isso de uma forma mais orquestrada, né? Se você compara, por exemplo, as recentes manchetes das revistas nacionais, né, das grandes revistas brasileiras, e comparar um pouco com o que foi a era Collor nesse início de ano, a gente começa a enxergar um princípio que, na minha avaliação, ele se dá de forma muito parecida, né? A gente começa a ver, no próprio enquadramento dos telejornais, a exclusão de determinadas opiniões que, de alguma forma, existiam, mesmo que de uma relação mais tênue, né? O que a gente começa a enxergar, de certa forma, é que a própria ação das pessoas nas ruas, elas começam a ter uma dimensão superior a causas que existem de forma mais comum, não diria nem comum como termo, mas que, de certa forma, fazem pressão de maneira mais cotidiana, que estão ali no sistema entendendo o que é um sistema de necessidades e entendendo o que é o interesse e dizendo, vamos fazer valer nossos direitos, né? E, de repente, a gente vê aquilo que seria uma grande interdição no trânsito, aquilo que atrapalha a vida de todo mundo, como uma grande ação cívica, né? Isso não quer dizer que não são importantes os protestos, né? De forma alguma. O que a gente começa a discutir é por que essa assimetria no campo discursivo quando a gente trata de assuntos diferentes, né? Isso se dá de forma muito... em diversas leituras que são passíveis de que você faça, né? Mas eu acho que nesse momento a gente começa a enxergar isso. Eu acho que está mais longe da mediação e mais próxima de uma orquestração diante de enquadramento que também passa por um erro até de técnica, que é aquele que toda escola de jornalismo dá. Vamos pelo menos ouvir o outro lado, vamos construir discernimento, vamos trabalhar aqui
para que exista uma pluralidade e não que a gente faça uma renúncia ao debate. E vai ficando mais complexo porque linha editorial não pode ser regulamentada. Ou, Mas de ou maneira- pode? Não, Então. tem que ser. Agora, a gente precisa ter uma dimensão das diferentes naturezas dos meios de comunicação e compreender qual é a diferença, por exemplo, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa e do direito à comunicação, por exemplo. Né? Existe uma diferença gritante, por exemplo, entre meios impressos e meios eletrônicos. Um jornal, uma revista, ele existe através de formas privadas e é distribuído através de forma privada. Eu, para fazer uma revista, basta eu contratar uma gráfica, escrever um texto, alguém diagramar, eu rodar e distribuir. É diferente de rádio e televisão. Rádio e televisão precisa circular através do espectro eletromagnético, que é, por natureza, público. Então, se a Carta Capital quer defender o governo, se a Veja quer defender o governo, se eu quero publicar um panfleto de extrema-direita, isso aí eu vou lidar no campo da liberdade de imprensa, observando os outros direitos que a gente tem. Então, em tese, Carta Capital, Veja, Fórum, qualquer revista do que quer que seja, ela pode imprimir o que ela quiser. Se ela ofender Valdir, Lula, o Rafa ou a mim, a gente vai resolver na justiça. Isso é outro problema. Isso aí ninguém tem que tocar nisso. Isso é privado. Circula através de meio privado. A Veja pode publicar a sandice que ela quiser. Se couber processo, quem se ofendido vai botar o processo depois e a justiça vai resolver. No campo da radiodifusão é diferente, porque os canais são públicos. A Globo não comprou o Canal 13 de Pernambuco, por incrível que pareça. A TV Jornal não comprou o Canal 2 de Pernambuco. Eles receberam autorização nossa para utilizar esse canal por 15 anos. E ele tem que usar direito. E lá na Constituição, no artigo 221, tem dizendo que eles têm que priorizar conteúdos educativos e culturais. E eles não estão privilegiando. E tem dizendo que eles têm que ter um percentual de conteúdo regional. E não tem a lei que diga que percentual é esse. E tem lá no 223 dizendo que tem que ter um pedaço do sistema público, um pedaço que é o sistema privado e um pedaço que é o sistema estatal. E essa divisão não foi feita. Então, a sutileza toda é essa. Quando a gente fala de regulamentar a radiodifusão, ninguém está querendo dizer o que é que tem que sair na televisão, o que é que tem que deixar de sair, se a capa da Veja é feia, se a capa da Veja é bonita, se a capa da Capital é cor-de-rosa, se a capa da outra é azul. Isso aí não tem nada a ver. A gente tem que ter um sistema que permita a diversidade de ideias e opiniões. Agora, no campo do espectro eletromagnético, em alguns países, existem também indicações de como deve ser esse conteúdo. Não é interferindo na linha editorial, mas, por exemplo, até a década de 80, nos Estados Unidos, não é Cuba, não é Venezuela, não é União Soviética, não é Argentina, tinha um dispositivo chamado Fairness Doctrine, que era a obrigação de todo concessionário de radiodifusão, se tiver cobrindo uma história, colocar todos os lados. E se não colocasse, você podia receber uma cartinha do FCC, podia ser multado, podia inclusive perder a concessão. A única concessão da história dos Estados Unidos que foi cassada por motivo de conteúdo foi uma lá do Mississippi por se recusar a divulgar as questões do movimento negro. Então isso existiu no país mais liberal do mundo. Aqui no Brasil pode tudo. Então é um grande absurdo. Nos Estados Unidos até limite de audiência tem. Nenhuma rede de televisão nos Estados Unidos pode ter mais de 39% da audiência. Se tiver mais do que isso, tem que se livrar de afiliada. E aqui o cabo fala o que quer. Luiz Lourenço, porque a linha editorial na comunicação pública, ela deve ser diferente ou não deve seguir esses parâmetros que normalmente são colocados pelas comerciais? Olha, Valdir, eu acho que assim, a mídia pública é o espaço privilegiado do debate público. Eu acho que a comunicação pública ela tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. A questão de garantir o direito à comunicação aos indivíduos e também de garantir o debate público, né? O que é que a gente vê na mídia, por exemplo, num ano eleitoral como esse que a gente acabou de viver no ano passado, é que o debate é quase como uma arena de gladiadores verbais que estão ali disputando aquele espaço na urgência do eleitor escolher um dos lados para votar, né? Eu acho que a comunicação pública se coloca numa outra perspectiva. Eu acho que a gente tem que ter o debate o tempo inteiro, não somente nos anos eleitorais. E a eleição de que temas esses debates se darão, quem tem que influir nessa escolha é o próprio público, né?
que tem que opinar sobre isso, seja através da internet, seja através de que meio for, né? Nós agora acabamos de falar que a TV digital vai propiciar uma forma de interatividade que as TVs comerciais não interessam, porque não se pautam pela influência do público. E eu acho que a comunicação pública tem que ter essa característica de ser demandado pela opinião pública, no sentido não só de provocar esses debates. Tem um conceito também muito importante dentro disso aí, que é o conceito de esfera pública, onde os meios de comunicação eles têm um papel de dinamizar essa esfera pública. Infelizmente, no Brasil, a gente não conquistou esse patamar, né? As TVs públicas têm uma baixa audiência, exceto nós aqui em Pernambuco, somos, de certo modo, uma exceção. Uma TV pública que tem um nível de audiência que nós temos não é generalizável no Brasil inteiro, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que os temas caros ao público, eles têm que ser colocados na ordem do dia do debate. Eu gostaria de aproveitar esse momento para dar mais uma chamada para a Semana de Comunicação Pública, né? Esse evento é grandioso, né, que vai acontecer pelo 3º ano aqui em Pernambuco, e dessa vez envolvendo vários polos, né? A gente citou na abertura, né, várias faculdades, né, inclusive o Senac também aqui no interior. Então, a abertura amanhã no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, às 9 horas, e vai trazer discussão sobre temas como regulamentar a mídia para democratizar o Brasil. Então, essa é a mesa de amanhã. A gente tem na quarta-feira direitos autorais e comunicação pública, mesa da quinta-feira, democratização da mídia e o profissional técnico de rádio e TV. Tem também a mesa a democracia, as redes sociais e o poder do cidadão. Outra mesa, saúde e comunicação pública. Outra mesa, regulação da mídia no Brasil. Na sexta-feira, tem regulamentação da mídia, antigas batalhas e novos fronts. Ou seja, são várias ramificações de uma discussão que está posta aí e que se fortalece com o projeto de lei da mídia democrática, né, que é um projeto que aqui em Pernambuco é encabeçado por algumas entidades, inclusive o FOPECOM. Eu gostaria que você, Ivan, falasse um pouco mais sobre esse projeto e sobre o andamento das assinaturas, né, na busca de uma mudança mais radical naquilo que se chama a mídia, ou na tentativa de se democratizar um pouco mais a mídia aqui no Brasil. Curioso, o projeto de lei da mídia democrática é um projeto de lei que foi elaborado por dezenas de entidades da sociedade civil. Então, ele não é um projeto do PT, ele não é um projeto do PSDB, ele não é um projeto da perna cabeluda, ele é um projeto que foi feito por entidades, pessoas que estudam comunicação, pessoas que têm no direito à comunicação um objeto de vida, e ele regulamenta os artigos da Constituição, ele não inventa nada, ele pega aqueles artigos da Constituição que já falam sobre radiodifusão e regulamenta. Então, no projeto de lei da mídia democrática não tem nada sobre veículo impresso, a não ser quando fala da propriedade privada. Não tem nenhuma limitação de conteúdo. A Veja vai continuar colocando os mesmos impropérios que ela quiser colocar e não vai ter problema nenhum. A Carta Capital, se quiser continuar defendendo o governo, vai continuar defendendo o governo sem problema nenhum. Porque a gente quer estabelecer as normas que a Constituição pede. Então, a gente fala lá, sistema público, estatal e privado, 1/3 para cada um. Cotas de programação regional, dependendo da natureza da TV ou da rádio, de 30% a 70% será produzido localmente. Até 10% conteúdo independente. Então, o profissional que quiser ser um cineasta, quiser ser um jornalista, que vive em Caruaru, ele não vai ser obrigado a vir para Recife ou para São Paulo. Ele vai poder executar a profissão que ele escolheu lá, e as pessoas que vivem em Caruaru vão ter a oportunidade de ver mais conteúdo local, com uma diversidade maior sobre o que está acontecendo lá. Outro ponto importante: políticos com mandato e igrejas não poderão ser concessionárias de radiodifusão. Isso quer dizer que não vai poder ter programa religioso? Não. Pode ter programa religioso, só não pode ter arrendamento e também não pode ser a própria igreja a concessionária do canal, porque isso prejudica o Estado laico. O Brasil é um Estado em que todas as religiões precisam ter direitos iguais. Então você não pode dar para uma religião o direito de dominar um canal e para outra religião não. Como você não pode dar um canal para cada religião, porque não tem canal suficiente, então a gente impede que as igrejas, elas mesmas, sejam concessionárias através do projeto de lei da mídia democrática. Não tem nada sobre ingestão em conteúdo, não tem nenhuma linha sobre censura, a não ser a proibição rigorosa da censura, não tem nenhuma linha dizendo que tem algum comitê que vai rever programação antes dela ir para o ar, não tem nenhuma análise prévia de conteúdo.
é um projeto de lei que pretende trazer mais diversidade, mais pluralidade. Agora, como todo projeto de lei de iniciativa popular, nós precisamos de 1.400.000 assinaturas. Vai em quantas? A gente passou agora de 100 mil. É muito difícil. Primeiro, porque essa discussão não chega na maioria das pessoas. Né? A gente tem aqui... Ela não é encampada, pouquíssimos... ela não é encampada pela Exato. grande maioria das emissoras, dos Exato. veículos. A gente está aqui na emissora pública, que por acaso, se você está em Recife, está vendo, é o único programa de debate que existe em toda a televisão pernambucana, que já é um absurdo. Não existe outro programa de debates, a não ser sobre futebol, em qualquer outro canal de Pernambuco. A emissora pública é sinônimo de debate. Por isso que tem aqui, por isso que a gente pode discutir qualquer coisa na Opinião Pernambuco, que a gente não pode em outros canais. E a gente precisa de cada vez mais pessoas que possam se integrar à nossa luta e também colher assinaturas. Então eu convido as pessoas que quiserem conhecer melhor o projeto de lei da mídia democrática, que amplia a quantidade de vozes, diferente de diminuir, que seria a censura, indo lá no site, é o paraexpressaraliberdade.org.br, paraexpressaraliberdade.org.br. Uma outra grande dificuldade de colher assinaturas é que elas só são válidas a partir do formulário padrão do Congresso Nacional, que você também pega no site. Então você tem que colocar o nome completo, tem que colocar o título de eleitor, tem que colocar o endereço. É um processo muito duro, mas ao mesmo tempo é muito rico. Todas as pessoas com quem eu conversei na rua, que compreenderam o projeto, assinaram. Eu tenho certeza que quando você ler, você vai querer assinar também e pegar mais assinatura para a gente pular de 100 mil para 1 milhão, 1.400.000, 2 milhões, bem rapidinho. Porque o governo não vai fazer, o Congresso não vai fazer. Quem tem que fazer é você. Ivan, possivelmente você não vai mais falar no programa de hoje. Não, já falei por 3 programas. A gente só tem agora 1 minuto. Hoje eu sou vim quase com a nada para Rafael. Rafael, é basicamente tua despedida aí. Não, o que eu queria comentar é que também existe a necessidade de uma mudança de centralidade na própria lógica de que a comunicação ela é uma política pública, né, que também é um tema dessa discussão. A gente tem que entender, eu acho que hoje a gente não pode ter só pensar uma comunicação, como o Ivan colocou, como um instrumento de prestação de contas, né? Ou até da propaganda de forma mais restrita. A gente precisa ter o PSF da comunicação, estimular que as pessoas estejam debatendo mídia e produzindo, sobretudo. Ok, Luiz Lourenço. Bom, eu quero convidar a todos para no nosso evento, a terceira semana de comunicação. Este ano tem uma grande qualidade, a gente conseguiu ampliar, até o ano passado a gente realizava na Universidade Federal. Esse ano vai ser realizado em mais outras 7 instituições de ensino superior que têm cursos de comunicação. E isso é um dado muito importante, que provavelmente essa discussão esse ano vai atingir muito mais gente do que nos anos anteriores. Então, agradecemos a participação de todos vocês, agradecemos a sua participação também. Ficamos por aqui, uma boa noite e até o próximo programa.